Meus amigos e minhas amigas, começa agora o programa Fique por Dentro. Eu sou Lindolfo dos Santos, trazendo para você notícias, informações, análises dos principais fatos e acontecimentos do seu dia a dia. E a meu lado, para analisar e comentar, Miguel Manso. No programa de hoje, vamos debater a greve dos professores. A greve dos professores da Rede Estadual de São Paulo, iniciada no dia 8 de março, entra na quarta semana, nessa segunda-feira, ainda sem acordo entre as partes. A APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, afirma que a paralisação atinge 60% da categoria. De acordo com Maria Isabel, presidente da APOESP, a questão salarial é um dos principais pontos de reivindicação da greve dos professores. Queremos rediscutir a avaliação por mérito, que deixa 80% da categoria sem nenhum reajuste. O projeto de avaliação por mérito, Lei 1097/2009, implantado pelo governo no ano passado, determina aumento para, no máximo, 20% dos professores. Esse reajuste ocorre da seguinte maneira: o professor deve ser aprovado em concurso público, ingressando na carreira com o salário base de R$ 1.515,53 e com licenciatura plena para 40 horas semanais. Apenas depois de 4 anos atuando na rede poderá tentar o aumento. Depois desses 4 anos, ele deverá prestar uma prova para passar de uma faixa salarial 1 a outra 2. Nessa prova, ele deve tirar a nota mínima de 6, o que ainda não garante que ele terá o aumento, pois dos professores que prestarem a prova, apenas 20% serão classificados e receberão um aumento de 25%. Os outros 80% não receberão aumento algum. Caso o número de professores que atingirem a nota ultrapasse a 20%, haverá desclassificação, que levará em conta, além da pontuação, o tempo de permanência em uma escola e a frequência do professor. Dessa forma, um professor com licenciatura plena, que trabalhe 40 horas semanais e que possui um salário inicial de R$ 1.515,53, após os 4 anos iniciais, se aprovado na prova e ficar entre os 20%, terá o aumento salarial de R$ 1.894,41. Ele deverá esperar mais 3 anos para tentar um novo aumento, desta vez com a nota mínima 7, e assim, consequentemente, até a última faixa 5, em que terá que tirar a nota 9. Ou seja, esse professor que trabalha 40 horas semanais e que possui um salário inicial de R$ 1.515,53, terá de esperar 16 anos. Isso se for aprovado em todas as etapas e ficar entre os 20%, para atingir o teto salarial de R$ 3.031,06. É discutível, Lindolfo, eu acho que é muito discutível essa ideia que o governador está procurando passar, de que nessa lei que foi aprovada em 2009, ele realmente está avaliando o mérito. Porque uma coisa é você submeter o professor a uma prova, como ele está fazendo, teórica, de múltipla escolha, um vestibularzinho, um Enem, onde vai estar sendo avaliado a capacidade teórica do professor de conhecer a disciplina que ele leciona. Outra coisa muito diferente é a capacidade do professor de transmitir o conhecimento. Capacidade pedagógica, psicológica, de relacionamento com os alunos, de estimular os alunos, de transmitir o conhecimento, de saber organizar o curso de uma forma que o aprendizado seja o mais produtivo possível. Tem uma série de outros aspectos que você não vai avaliar numa prova teórica, que você não vai avaliar num exercício de múltipla escolha, né? Quer dizer, e que é muito sério, e que é muito importante para a educação. Você, quando avalia a competência, a capacidade de um profissional como o professor, você não pode avaliar só o conhecimento teórico dele, você tem que avaliá-lo em sala de aula, tem que avaliá-lo exercitando no seu dia a dia, exercitando, é isso mesmo, exercitando a sua capacidade como professor. Então, que mérito é esse? Quer dizer, na verdade, está me parecendo que ele encontrou uma fórmula, né? E como você disse muito bem, vai
criar uma elitezinha, vai criar um grupo de pessoas privilegiadas pequeno, uma minoria na categoria, certo? Quer dizer, que com base nesse conhecimento teórico que tem da disciplina, eventualmente pode ter um ganho salarial. E hoje já 50% da categoria são pessoas contratadas em regime temporário. Pessoas contratadas em regime temporário não têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de quem é concursado. Não tem o mesmo vínculo com a escola, não tem o mesmo vínculo com a rede, não tem o mesmo compromisso, quer dizer, em permanecer como professor, em se desenvolver como professor do ensino público, a perspectiva de carreira, porque ele não sabe se no ano que vem ele vai estar sendo contratado novamente, porque é um trabalhador contratado por regime temporário. 50% da categoria já foi contratada dessa maneira. Aí ele estabelece essa lei e diz que só 20%, com base numa provinha teórica, certo? Quer dizer, vai receber a cada 3 anos, né? Se atingir a nota de 6, de 7, de 8, etc. Tal, vai ter um crescimento, um ganho salarial. É uma elitização e um desmonte da educação, porque você vai precarizando a rede, né? As escolas, certo? Quer dizer, vão se tornando cada vez mais uma coisa distante para o professor, né? Então, realmente, é muito discutível essa questão do mérito. Eu tenho muitas restrições, quer dizer, a essa proposta do governador Serra. Eu acho que essa proposta não avalia o mérito do professor, né? Claro que o mérito tem que ser levado em consideração, como o tempo de carreira tem que ser levado em consideração, né? A dedicação do professor, mas esse critério não me engana. Esse critério não avalia mérito de ninguém. E também leva uma desagregação do ensino, né, de uma forma que o que poderíamos debater no sentido de buscar estabelecer o critério de mérito seria uma integração nas unidades, nas escolas, né, a meu ver, entre os professores e a diretoria da escola, no sentido de uma avaliação no dia a dia de cada professor, como que ele se conduz em sala de aula em da relação dele com os alunos, do ponto de vista pedagógico, do conhecimento. De fato, teríamos que valorar mais por esse caminho, no sentido de você buscar quem está com mais condição de avaliar o mérito da condição é quem está junto com o professor diariamente, acompanhando ali o dia a dia, né, da escola, né? Mas para isso o professor teria que ter vínculo com a escola. Hoje o professor não sabe, ele dá aula aqui. Aí o delegado de ensino diz, agora você não vai dar mais aula aqui, vai dar aula lá. São Miguel Paulista. Qual é o vínculo que ele tem com a escola? Antigamente o professor, eu quando fiz o Roosevelt, estudei no Roosevelt aqui em São Paulo, os meus professores tinham 20 anos de Roosevelt. Eles, o professor de história, o professor Vitor, e professor de português, de química, certo? Quer dizer, tinham décadas dando aula e se orgulhavam de serem professores do Caetano de Campos, do Roosevelt, do Marechal Rondon. Quer dizer, eles se orgulhavam da carreira e do vínculo que eles tinham com a escola. Hoje o professor é temporário. Ele não sabe se ele vai dar aula aqui, se vai dar aula colar, se vai dar aula em outro município. Quer dizer, ele não tem mais esse vínculo. Eles conseguiram destruir o vínculo do professor com a instituição, né? Isso é muito grave, porque você não estimula o professor, né? O professor não está só atrás de salário. Essa conversa que professor, certo, quer dizer, só quer salário, quer dizer, isso é bobagem. Se tem uma categoria, né, sacrificada, penalizada, quer dizer, que tem uma responsabilidade social imensa, né? Porque está educando os nossos filhos, construindo o futuro da nação, não é isso? Preparando novas gerações, não é isso? Estimulando o conhecimento, estimulando as crianças a terem uma atitude sadia diante da vida, né? Com essa responsabilidade imensa que o professor tem, quer dizer, ser tratado dessa maneira, como se o problema do professor fosse só salário.